me chamo Nicole, sou da turma 111 do CEDUP e hoje eu irei falar sobre células, organelas, mitose e meiose. Então, as células são unidades estruturais e funcionais dos seres vivos, com exceções dos vírus. Então, a célula é tudo o que é vivo. Tudo que é vivo é feito de células e elas são pequenas, mas têm muitos significados. Temos dois tipos de células. Uma delas são as eucariontes, que são as mais complexas e têm um núcleo definido, onde fica o DNA, e as organelas. Cada uma dessas organelas tem as suas funções. Então, como podemos ver aqui, temos a membrana celular, o núcleo, nucleolo, vácuo, lisossomo, citoplasma, mitocôndria, complexo de Golgi e o retículo endoplasmático. E nas células procariontes, elas são mais simples e não têm núcleo definido nem organizado. Por exemplo, o seu DNA se localiza solto no citoplasma. Ele não tem um núcleo definido, então ele vai ficar solto assim, não é como as eucariontes. Nas células procariontes temos os pilos, ribossomo, cápsula, parede celular, flagelo, nucleoide e a membrana plasmática. Algumas diferenças entre elas são que nas eucariontes tem a presença de um núcleo definido. Nas procariontes não tem a presença desse núcleo definido e não são organizadas. Nas células eucariontes, encontradas em animais, plantas e outros organismos, possuem um núcleo verdadeiro, contém DNA dentro de uma membrana nuclear. E nas procariontes, como as bactérias, não possuem núcleo, sendo seu material genético, DNA, disperso no citoplasma. Então, como eu havia falado, o DNA, como nas procariontes não tem um núcleo definido e nem organizado, o seu DNA ele fica solto no meio do citoplasma. Não são igual aos eucariontes, que já tem um núcleo específico, um núcleo assim para os DNA, sabe? E as organelas, elas são o que fazem as células funcionarem. As organelas são estruturas envolvidas por membranas localizadas no citoplasma de células eucarióticas e que desempenham importantes funções relacionadas com a sobrevivência da célula. E a gente tem alguns tipos de organelas, que são os lisossomos, a mitocôndrias, ribossomos e retículos endoplasmáticos, o complexo de Golgi, peroxissomos, o núcleo, cloroplastos e os vácuos. Na mitose, a mitose, na verdade, é um processo de divisão celular que forma duas células filhas, cada uma com o mesmo número de cromossomos das células mães. Esse processo está relacionado em plantas e animais, com o desenvolvimento dos organismos, cicatrização e até mesmo crescimento. Então, sabe aquelas pelezinhas que a gente às vezes descasca em nossas peles? Esse processo faz parte da mitose, que é o descascamento de pele, essas coisas. A mitose é dividida em 4 processos principais, que são a prófase, metafase, anáfase e a telofase. Só que antes desses 4 processos principais, temos a interfase, que é um processo que ocorre antes desses 4 processos principais. Logo depois, temos a meiose, que é um processo observado na formação dos gametas, verificando o surgimento das células com metade do número de cromossomos. Então, essa redução de número de cromossomos é muito importante para a manutenção do mesmo em uma espécie. A meiose é dividida em 2 fases. Uma é a meiose 1, que tem a prófase 1, metafase 1, anáfase 1 e a telofase 1. E a outra fase é a meiose 2, que tem a prófase 2, a metáfase 2, a anáfase 2 e a telofase 2. Então, algumas diferenças entre mitose e meiose são que na mitose 2 células filhas são produzidas, mas já na meiose 4 células filhas são produzidas. Na mitose, células filhas possuem o mesmo número de cromossomos da célula mãe. Porém,
Na meiose, as células filhas possuem a metade do número de cromossomos da célula mãe. E na mitose ocorre uma divisão celular. Já na meiose ocorrem 2 divisões celulares. Essas são uma das principais características das células da mitose e da meiose, né? Então, as suas fases. A meiose é dividida em meiose 1, que é a reducional, e a meiose 2, que é equacional, cada uma com as suas fases, que são as prófase, metafase, anáfase e a telofase. E a mitose é dividida em 4 fases principais: prófase, metafase, anáfase e telofase. Porém, essas 4 principais na mitose, antes de ocorrer essas 4 principais, temos a interfase, que é um processo que ocorre, todo um processo, um procedimento que ocorre antes dessas 4 principais, que só ocorrem na mitose. E foi isso, eu espero que tenham gostado. Muito obrigada pela atenção e até mais.